Alô você, bom dia. Estamos aqui com mais um programa da nossa rádio Instituto Integração, o Momento Gospel. Hoje temos a presença do nosso querido e amado pastor Walter, da Primeira Igreja Batista de Cobilândia, que vai trazer uma palavra para nós. Já se faz presente aqui no estúdio da rádio. Nosso muito obrigado, pastor, pela tua presença. Seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando o nosso dia. E gostaria de falar um pouquinho, pastor, do seu ministério, o que o senhor tem, que Deus tem te orientado nessa caminhada que é longa. A gente tem uma certa convivência com o senhor, conhece um pouco da sua mensagem. Gostaria que o senhor falasse para nós, em primeiro lugar, como o senhor escolheu ou foi escolhido para esse ministério que é tão importante hoje, sempre foi importante. Como o senhor chegou nesse... Essa é uma caminhada longa, né? Mas primeiramente, Altair, marinheiro, obrigado pelo convite de estar aqui nessa rádio sua, partilhando desse tempo precioso, e eu me sinto honrado de estar aqui, e seus ouvintes também. Eu quero aí saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas é um chamado de Deus que acontece, inclusive nossa igreja, eu iniciei esse mês de junho uma série de pregação sobre o profeta, um paralelo dos profetas do passado, com os profetas, ou seja, os pastores do presente, o chamado, como se dá. Quarta-feira passada eu mencionei, equiparadamente aos profetas, o pastor sai do meio do povo, o pastor sai da autenticação da igreja por meio do que ele desenvolve, nos dons, nos talentos que ele vai recebendo de Deus e colocando à disposição. E lá em Santa Rita, aqui em Vila Velha, quando eu trabalhando já com ação social, distribuição de ticket de leite, acho que você deve lembrar, do Sarney, aquelas cartelinhas de leite, eu com 16 anos de idade, muita pessoa, acho que você devia ter um pouquinho mais, né? Mas aí eu já estava ali ajudando, servindo, e todo o meu empenho ao reino e desenvolvendo, daí vem um comprometimento na juventude, um comprometimento com a igreja, e essas evidências vão se concretizando num chamado, e daí a gente sente mais vontade ainda de integrar e servir no reino. Daí em 2004, isso vai fazer 18 anos agora, em 2004 eu aceitei o desafio de ser pastor titular, quando eu fui consagrado no dia 4 de dezembro de 2004, bastante tempo. Uma decisão importante, né? Exatamente. E daí, atuando lá em Santa Rita, sempre como pastor, foram ali 15 anos, e agora Deus me trouxe para a PIB, Primeira Igreja Batista em Cobilândia, onde eu tenho tido o privilégio de quase 3 anos, agora em outubro fará 3 anos que a gente está servindo ali. Chegamos num pré-pandemia e encaramos todo o período de pandemia servindo ali aquela comunidade, e essa grande Cobilândia, que é alvo do alcance da nossa, do nosso ministério, do nosso trabalho, uma igreja que está ali buscando ser relevante para a comunidade, é o que nos faz ter esse privilégio de ser pastor para esse tempo, para essa comunidade. Eu me alegro muito nisso. Pastor, o senhor falou aí na região da Grande Cobilândia, onde nós temos aí vários problemas, principalmente com o morador em situação de rua. Sim. E isso afeta as comunidades, tanto Cobilândia quanto as comunidades ao redor. E a gente tem observado no trabalho das igrejas, não vou dizer qual igreja, mas a PIB eu tenho certeza que tem feito esse trabalho para apoiar ou para ajudar a prefeitura, os órgãos governamentais, para que dê um destino, para que essa situação, que alguns tratam como uma situação de doenças e outros tratam como nóia, enfim, não olham que tem um ser humano ali. É verdade. E eu gostaria, diante de tanta discussão que está tendo esses dias, principalmente quanto à voluntariedade da pessoa que está em situação de rua ir para um abrigo, e por outro lado existe uma discussão também que alguns irmãos, algumas pessoas vão lá levar um leite, levar um café,
levar um pão para as pessoas. E tem uma parte da sociedade que é contra. E hoje, eu não sei se é do conhecimento do senhor, existe uma campanha que não leve alimento para essas pessoas, e sim leve para os órgãos que são responsáveis para poder facilitar o controle dessa população, né, que está aí às margens, que querem viver à margem da sociedade. Sim. Então eu gostaria que o senhor se posicionasse, falasse alguma coisa com a sua ideia sobre a luta, até espiritualmente também, né? Como que o senhor vê uma possível solução para esse problema? Lógico que a evolução, a pobreza, o desespero, a revolta, as pessoas que já não acreditam em nada, elas caem nesse mundo, elas não querem voltar, elas não querem ter regra, elas não querem seguir. Então, como o senhor, como pastor, vê essa situação e se a gente tem possibilidade de como combater isso, como ajudar a controlar a situação? Então, Altair, eu penso que esse problema, né, é secular, assim, ele atravessa os séculos. Uhum. Se a gente for observar, no tempo de Jesus, a gente já via as pessoas na mesma situação e a questão é social, a questão é política, a questão é econômica, a questão também é pecado. Então a gente tem vários fatores aí que se coadunam, que entrelaçam para gerar essa situação que ela é milenar, já vem de anos isso. Mas na questão particular, como você me falou, né, como pastor e como formador de opinião, eu penso que a gente sempre tem que trazer para o viés do que Jesus pensou, do que Jesus tratou, como que ele ensinou sobre isso. Eu tenho para essa base de serviço social, de ação social, de envolvimento social, Sim. sempre uma premissa baseada lá naquela palavra de Jesus, quando ele conta uma parábola em Lucas capítulo 10. Eu até abri enquanto você estava falando aqui o texto, né, que Jesus, no capítulo 10, lá no versículo 25, ele vai contar uma parábola quando tem ali uma situação muito particular e ele pergunta, né, quem é o próximo que você deve cuidar, que você deve ajudar. E aí Jesus dá uma instrução muito clara contando a história, né? Porque ele sabia o que tinha que fazer. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Era o que eles tinham em mente, né? E eles já sabiam o que era para fazer. E aí Jesus pergunta, quem é o seu próximo? Ele conta a história e aí ele mostra para a gente, no processo da atuação daquele samaritano, os estágios do serviço social e das necessidades. Por exemplo, né, quando aquele passa o sacerdote, passa o levita, vão de lá, eu não estou criticando nenhum deles, porque cada um tinha sua missão ali. Sim. Mas a particularidade do indivíduo que atua é como nós devemos agir. Primeiro, o que ele faz? Ele vê uma necessidade imediata, que é uma pessoa caída, e ele faz então uma visão social. Ele tem uma visão, qual é? A necessidade do indivíduo. É como um instituto, ela tem uma visão social, então ela tem uma visão, está uma necessidade na comunidade, pode ser que não seja de vestuário, pode ser que seja de alimento, pode ser que seja de atendimento médico. Então qual é a visão que a gente tem, né, daquele imediatismo, daquela necessidade? Então a visão que a gente tem. Depois, ele tem a assistência social. Qual foi? De descer do cavalo, ir lá perto e ver o que está acontecendo. Olha, caiu aqui o moço. E aí, o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? E qual foi a atitude dele naquele instante? Ele teve uma ação social. Qual foi? De curar as feridas dele, se aproximar, colocá-lo no cavalo e então ele teve todo um processo de visão, de assistência, de ação social. Porque não adianta a gente ficar só de discurso. Você tem que agir. E aí, por último, o que ele faz? Ele faz um investimento social. Que foi o quê? Ele levou para a hospedagem e disse assim, olha, eu pago agora o tratamento dele e quando eu voltar eu continuo pagando e acerto com você a diferença. O que isso nos leva a entender? Que esse é o modelo de Jesus para nós, quando nós queremos nos envolver nas demandas sociais. A gente vê a necessidade, a gente caminha na assistência, que é algo momentâneo. A assistência social tem que ser algo momentâneo, porque eu defendo de que você não pode ficar dando peixe sempre. Com certeza. Você tem que ensinar a pescar. Né? Então, se o indivíduo quer só ganhar o peixinho, quer ficar na rua
e quer só ganhar um pãozinho, ganhar a sopinha, ganhar o cobertorzinho, mas ele não quer sair da situação, aí já é uma questão problemática do indivíduo que tem como pensar e como reagir. Então eu penso dessa maneira como Jesus aqui ensinou na prática do bom samaritano. É isso aí, é muito bom, pastor, essa visão, principalmente, né, à luz da Bíblia, que está na palavra de Deus. Isso nos conforta, porque nos dá a esperança, assim, de solucionar essa situação, porque eu penso, né, e a minha opinião, que a solidariedade nessa situação, acho que ela fala muito mais alto do que às vezes uma medida coercitiva, uma medida radical. Exatamente. Então, o ser humano, né, que está ali jogado, eu digo isso para o senhor porque nós tivemos uma experiência num evento que nós fizemos na Praça de Cobilândia, e que lá nós encontramos muito morador de rua. Eu digo morador de rua por quê? Porque são pessoas que têm casa, têm família, mas Sim. não querem ficar lá, eles querem dormir na praça, eles querem dormir na rua, perambulando pela noite, eles não querem ter compromisso. Então, onde eu digo que a solidariedade, ela pode alcançar. E é esse trabalho que eu vejo quando os irmãos vão conversar com o pessoal, o morador de rua, é essa força. Porque ele se sente encorajado, ele se sente gente. De tão maltratado que eles são, quando você leva uma palavra para eles, Sim. você leva um carinho, né, vamos dizer assim, a gente sente que a pessoa está acessível. Por isso eu levo também para a área social. O poder público entrar exatamente nesse ponto. Não é chegar lá, pegar o cidadão que está abandonado, ele já acha que não tem mais nada mesmo para ele, e de formas grotesca querer levar para um lugar. Então, essa definição aí, essa fala do senhor foi muito importante para esse viés, porque abre nossos horizontes, nos ajuda a enxergar uma situação não de bandido, de mau elemento, enfim, marginalizar a pessoa que está ali. Lógico que tem alguns que fogem a essa regra, mas não são todos, nós não podemos generalizar. Se me permite, eu posso distinguir essa situação em duas terminologias que nós podemos dizer. Uma é o indivíduo que tem um problema social, que é aquele que está ali circunstancialmente por causa de uma situação, uma dependência química que ele foi envolvido, etc. E tem um indivíduo que é o problema social. Certo? Tem alguém que tem problema social e tem o outro que é o problema social por causa do seu comportamento, por causa do seu caráter, por causa da sua índole. Ele se tornou um problema social. E a ação coercitiva, tanto do Estado, de as agências ligadas à questão do social, precisam agir e às vezes até com força. Mas aquele que tem o problema social, como é o caso que Jesus apresenta, e a necessidade de nós demonstrarmos o amor de fato, para evidenciar o amor, não só de palavra, mas de ação, é esse que tem o problema social, que a gente vai assistir, e que logo, logo você vai ver que quem tem o problema social e tem desejo de sair da situação, ele vai logo arrumar um emprego, vai fazer um curso de capacitação, com certeza, vai se envolver, vai se tratar, vai aceitar a oferta que sempre é dada para tratamento, se é uma dependência química, se é um problema, se é um documento que está faltando, a gente vai buscar resolver e vai dar um empurrão para o tratamento do indivíduo. Mas se ele quer ser um problema social, eu penso que aí o Estado, o município, a organização, né, o Estado de Direito precisa agir para intervir na vida desse cidadão. Com certeza, é isso aí. Nós vamos continuando aqui, para você que está chegando agora, estamos aqui conversando com o pastor Walter, da Primeira Igreja Batista de Cobilândia, que está nos dando a honra de estar presente aqui e trazendo alguns esclarecimentos, só uma fala, né, que nos conforta e que nos reaviva nossas esperanças em dias melhores. E é sempre bom estar ouvindo a voz de quem tem a experiência, tem o conhecimento em vários assuntos de vida, vamos dizer assim. Pastor Walter, eu gostaria, né, nesse momento, que o senhor trouxesse para nós, tem muitos assuntos para falar, mas o tempo não me permite, né? Se der voz ao pastor, você já viu que ele vai ficar aqui a manhã inteira. Seria um prazer, mas a gente tem limitado. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma mensagem para nós nessa manhã, para nos fortalecer espiritualmente e para que mantenhamos a nossa fé, né, renovada a cada dia.
Pois é, Altair, quando eu estava vindo para cá, né, não que essa palavra já estava sendo preparada no trânsito para cá, mas se confirmou o que eu tinha pedido a Deus para compartilhar aqui nesse tempo que você deu, quando eu ouvia você dizendo sobre a questão do combustível, questão da administração pública do governo federal em relação às políticas que estão sendo implementadas para tentar baixar o preço do combustível e essas coisas todas que a gente, quer queira ou não, consegue pensar assim, né? Política está sempre envolvida nas coisas. Mas eu penso que a palavra de Deus, ela sempre tem para nós uma resposta que vai trazer a calma, né? Aquela palavra de Jesus lá em Mateus 11 é muito clara para nós. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, eu trouxe aqui, para a gente refletir, apenas um versículo do capítulo 12 de Lucas, quando diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12, 32. Nós vivemos em um ambiente de mundo, agora mesmo você tem aí as ameaças no Estado, dizendo que aumentou o número de contágios do coronavírus, uma pesquisa feita aí com 5 casos no Brasil de pessoas que estão com possíveis sintomas de sarampo ou de outras doenças aí, né? Eu acho que não é sarampo, não. A varíola do macaco. Perdão, né? Perdão pela minha desinformação. Mas não, são tantas doenças. Faz parte. Né? Mas, então, o fato que, sim, são sempre ameaças. Mas a palavra de Deus, que acabo de ler aqui, ela traz as nossas consciências, se a gente se apega a essa palavra, algumas bases para calçar a nossa fé, calçar a nossa vivência. Primeira delas, por que eu não vou ter medo? Você se lembra do Salmo 23? O Senhor, todo mundo conhece, né? Se tem um ouvinte dessa rádio que não conhece, vai conhecer agora. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então, o Senhor é o nosso pastor. O que ele está dizendo aqui? Não temais, ó pequenino rebanho. A palavra de Jesus é uma reafirmação do Salmo 23 no nosso coração, quando reafirma que eu tenho um pastor. E se ele é meu pastor, o que ele faz? Reflete a mim o cuidado dele. Nós somos ovelha. É claro que eu preciso lembrar do que Jesus ensinou na palavra registrada do evangelista João, lá no capítulo 1, no versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se torna filho de Deus a partir da sua fé transferida única e exclusivamente para Jesus, que ele se torna seu pastor. Aí nós nos tornamos ovelha do pasto de Jesus. E por isso eu tenho aí a convicção, a certeza de que Deus é o meu pastor e de que nada vai me faltar, de que nada eu terei falta. Além disso, além de eu ter a convicção, como ele diz assim, não ter mais ao pequeno rebanho, ele está dizendo: olha, não se preocupa com o preço do combustível. Claro que eu tenho que ter noções de economia. Não se preocupa com o que você vai se vestir. Lá em Mateus capítulo 6, ele diz, naquela proposta de Jesus mesmo: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidos os vossos pais, as vossas petições. Essa certeza de que ele é o pastor que cuida de mim, é aquele que está ali atento às minhas necessidades. Mas não obstante a isso, olha o que o texto diz: porque vosso Pai se agradou em dar-vos o teu reino. Porque vosso Pai. Então nós não somos apenas um pequenino rebanho. Nós temos um Pai precioso que cuida da gente. Eu tenho um filho, que você deve ter conhecido, o Abner, ele é militar. Sim, conheci. E tem um outro também, mais novo, que é o Lucas, os dois filhos. Se tem um exemplo que me permita fazer pessoal, quando eu deixei o meu filho com 17 anos lá na Academia Militar das Agulhas Negras, eu e minha esposa, nós deixamos ele lá para ser cuidado, para iniciar a escola. E aí o sargento, o oficial que estava lá, falou assim: agora em diante é com a gente.
Eu fiquei, Altair, né, com o coração apertado. Eu vi como é que você estava lá no dia do casamento do Ian, né? Meu filho está indo. Esse sentimento que a gente tem como quando a gente é pai e que a gente se envolve na vida do filho, é esse que eu penso que Deus, se eu que sou pecador, falho, tenho esse sentimento para com os meus filhos de proteção, de cuidado, né? Então eu tendo a palavra do próprio Senhor, dizendo assim, que o vosso Pai se agradou. Então eu tenho um Pai, que ele é verdadeiramente aquele que se importa comigo. E olha, todos os 5 anos que meu filho ficou naquela academia, até ele se casar e seguir em frente, foi cada dia sempre de oração. Senhor, abençoa meu filho lá, agora meu filho mais novo. Senhor, abençoa o destino dele, os planos dele, o namoro dele. Então, esse cuidado que a gente tem de prover, de assistir, é o mesmo que o Senhor Jesus está dizendo, o vosso Pai. Então eu sei que eu tenho um Deus provedor, eu tenho um Deus cuidador, que é o meu Pai. E como nós precisamos reconhecer essa paternidade. Um dos grandes conflitos que nos fazem ver a grande quantidade de jovens nas ruas, aí que vivendo essa depressão, vivendo essa angústia e caindo nas drogas, indo para o crack, isso é devido à falta de consciência da paternidade. E quando eu olho para o Salmo 27, no versículo 10, eu acho que se a gente perceber isso, e começarmos a falar isso para a juventude, lá na infância, para a criança, né? E a gente disser assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor não se esquecerá de mim. Essa palavra de convicção que a gente tem de que temos um pai, de que temos uma origem, de que nós temos uma identidade, de quem nós somos filho. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai Celestial. Então isso dá a mim uma base para viver sem medo, porque eu tenho uma sustentação. E em terceiro e último lugar, né, para você me convidar depois, para não tomar o tempo da rádio todo aqui, né, eu vou acrescentar isso, o fato de que eu vou viver sem medo, porque Deus é o meu rei. Além de Deus ser o meu pastor, Deus é o meu pai, mas Ele é o meu rei, pois Ele diz assim, aprove a Ele compartilhar o seu reino. Então significa que todas as coisas que o Filho herdou, Ele compartilha comigo por herança. Isso acrescenta um tremendo elemento de poder àquele que provê para nós todas as coisas. Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte, se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Então, nós temos uma convicção de que temos um Deus poderoso, que é nosso pastor, dando direção, dando cuidado. Temos um pai dando provisão e temos um rei que nos promete uma herança, que isso tudo, em meio a esse mundo tão corrompido, tão cheio de incertezas do que vem amanhã, nós podemos acordar, dormir, como o Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deitarei e em paz me levantarei, porque só o Senhor me faz repousar tranquilamente. Então, qual é o meu convite para os ouvintes da Rádio Integração, Instituto Integração? Qual é? Declare agora mesmo que Deus é o seu pastor. Diga, Deus é o meu pastor, certo da provisão e da proteção dele. Diga, Deus é o meu pai, certo do seu amor, da ternura, da autoridade, da provisão e da direção dele. Diga também, ele é o meu rei, e eu estou certo do seu poder, da sua soberania, da sua riqueza, e que sobre ele eu estou, com ele, eu estou guardado, eu estou protegido. E essa, então, Altair, é a palavra que eu quero deixar para os ouvintes, dizendo que você pode confiar, você não precisa temer, porque o Senhor, se você confiar nele, se você se entregar a ele, como diz o Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. É o que eu desejo aí para os ouvintes da rádio, essa palavra de bênção para o seu coração. Amém. É isso aí, pastor. Uma excelente mensagem, me emocionou aqui um pouco. Amém. É muito bom a gente começar o dia
uma conversa dessa agradável. Eu quero agradecer ao senhor, a sua presença e dizer também, a rádio está aberta. O senhor não depende de convite. O senhor, sempre que quiser participar, é só voltar aí, vou falar hoje, tal dia, estou à disposição. A gente entende também que o senhor... Posso fazer um comercial depois? Pode. Pastoreando uma igreja tão grande como é a de Cobilândia, os seus compromissos são muito grandes também. Então a gente entende que a agenda não é do jeito que a gente quer, é de acordo com a sua disponibilidade lá. Por isso, eu não marco mais datas. Amém. A hora que o senhor sentir à vontade. E, Marinheiro, tá, posso falar no programa da rádio? Esse programa, ele é diário, todo dia tem esse programa, porém, a maioria, 90% das vezes, ele é gravado, ele está na playlist, e quando é ao vivo, como hoje, a gente abre espaço sem nenhum problema, ser pessoal, enfim, é um espaço aberto, e é muito bom para você que está nos ouvindo, essas mensagens, elas nos ajudam você a acreditar, a ter fé, que dias melhores virão, pois Deus está à frente de tudo.